Olá pessoal, planejamento financeiro do mês de outubro de 2024. Vem comigo! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Cris e nesse canal eu mostro como organização, planejamento e essencialismo mudaram a minha vida, principalmente do ponto de vista financeiro. Vamos lá, a gente piscou e o mês de setembro já está acabando e a gente já se põe aqui fazer uma etapa muito bacana da técnica dos envelopes, que é o planejamento financeiro. Vamos abrir aqui o nosso planner financeiro já no mês de outubro de 2024. O meu planner está quase chegando aqui ao final, é um planner de 2 anos, onde eu resolvi mudar a minha vida financeira. Confesso que lá no comecinho eu achei que estaria mais evoluída, mas acho que o mais importante hoje que eu reconheço não é que eu tenha aquele dinheiro que eu achava que eu ia ter, ou que eu queria, né, ter. Achei que eu já teria acabado o projeto zero dívidas e parcelamentos no cartão, mas acho que o mais importante aqui hoje que eu estou reconhecendo é ter consistência. E acho que era isso que me faltava. Em vários momentos anteriores da minha vida, eu conseguia fazer 2 meses, mas depois eu desistia. Vamos lá começar o nosso planejamento aqui de outubro de 2024, então começando o último trimestre do ano de 2024. Como prioridades do mês, então a gente decidiu aqui, mal acabamos de voltar de uma viagem, pensamos muito, eu e aqui o meu marido, e a gente vai sim acompanhar a nossa filha num final de semana que ela vai fazer uma prova, e a gente vai acompanhar nesse final de semana. Ela poderia ir sozinha ali de ônibus, mas a gente optou passar esse momento com ela, passar um momento de mais tranquilidade para ela também, numa cidade que ela não conhece, enfim, e passar momentos juntos também. Eu acho que isso é muito importante, por mais que tenhamos acabado de sair de uma viagem, mas como ela não pôde ir com a gente também, a gente ficou com aquela coisinha no coração, né, que quem tem filho sabe como que é esse sentimento, por mais que ela já seja, ela não seja uma criancinha, né, mas a gente gosta muito de passar tempos de qualidade com ela, e foi isso que a gente decidiu. A gente vai se apertar aqui no mês de outubro um pouquinho. Eu tinha previsto, tinha feito já uma distribuição, mas a gente refez, e a gente vai apertar, vai deixar de colocar em outros envelopes aqui, em outras categorias, e vamos sim assumir essa juntos aqui, eu e meu marido. Eu já vou mostrar um pouquinho isso para vocês também. Então, por isso que a prioridade do mês vai ser, de novo, fazer uma viagem ali. Serão 3 dias e meio, né? Então, quase 4 dias ali. Então, vai ser a viagem sem usar a reserva financeira. E a outra coisa aqui, com certeza, projeto zero dívidas. Isso aqui não tem como sair até a gente terminar. A gente está muito focado nisso, já faz 22 meses, então a gente não vai desistir agora aqui também. As datas e compromissos importantes, então, é o projeto zero dívidas, onde a gente tem um valor aqui de novo de R$465. Eu no primeiro planejamento, quando a gente não tinha ainda pensado na viagem, eu ia quitar aqui pelo menos 2, mas agora então a gente não vai quitar e a gente fez essa opção aqui. Vamos aqui nos aspectos aqui então da projeção mensal. Eu vou sublinhar aqui de roxo aquilo que fica sob a minha responsabilidade. Então, vocês já devem ter visto. Se não foram ver, vejam os outros vídeos no canal, onde eu detalho bastante o que fica na responsabilidade do meu marido, o que fica na minha responsabilidade. Isso é mais ou menos equivalente. No último vídeo, eu acho que do mês de setembro, de planejamento de setembro, eu falei com um pouquinho mais de detalhe. Então, se você tiver interesse, pode ir lá assistir também. Então, aqui eu vou ficar com a parte de telefone, a parte de luz. Telefone é toda a parte nossa de celular, de internet, de televisão, e a gente usa bastante aqui também por conta do nosso trabalho. Eu sou uma pessoa PJ, então ele está integrado aqui também. A parte de transporte, aqui eu tenho uma parte de transporte minha, mas toda a parte combustível, manutenção que fica nas contas anuais, tudo ali com o meu marido também. Alimentação, mercado fica comigo, e a minha alimentação fora, quando eu vou no presencial, faço visitas. A parte de viagens, a gente vai ter aqui esse mês também. Investimentos não, consultas a gente vai ter esse mês. A gente vai colocar farmácia também.
pessoal eu vou colocar, roupas esse mês eu vou precisar colocar e beleza também, e educação eu ia colocar, acabei tirando aí por conta desse remanejamento, por conta da viagem. E aqui, como vocês sabem também, entra a questão da academia e entra as contas anuais e entram as assinaturas. Contas anuais, eu tenho um valor aqui de R$ 700. Depois a gente tem academia, R$ 350. Depois a gente tem o meu transporte, então aqui que esse mês eu vou deixar R$ 250. Depois a gente tem a minha alimentação aqui, que é no valor de R$ 400. Depois eu tenho o mercado, que vai continuar com R$ 2.000. Depois a gente tem a luz, que eu vou deixar 250. Esse mês faltou ali, né, no mês de setembro, então vou deixar voltar os 250 aqui. Depois a gente tem toda essa parte de telefone, que eu chamo tudo de vivo, aqui, que é no valor de R$ 568. Depois tem assinaturas, que tem algumas questões de estudo, tem coisas da minha filha, da minha mãe também aqui, então fica tudo no valor de R$ 130. Gente, desculpa, eu estava olhando aqui na minha folhinha anterior, vou ter que fazer algumas correções aqui. Vamos corrigir juntos, então. 700, ok, 350 da academia, transporte, na verdade, é 270, tá? Mil perdões aqui, alimentação 400, farmácia, boa, farmácia aqui, a gente vai colocar esse mês R$ 200. Aí, beleza, mercado tá 2.000, luz tá 250, vivo tá 568 e assinatura 130. Ah, tá bom, só o que estava errado mesmo era o transporte, que ficou de 270. E que a gente vai ter mais, que eu coloquei aqui, a parte de viagens, que eu vou colocar R$ 960. Beleza, beleza, eu vou colocar R$ 60 esse mês. Roupa, eu vou precisar comprar umas roupas para mim e aqui e para minha filha. Então, vou deixar o valor de R$ 200. E saúde, aqui que eu falei, consultas que eu falei, que eu já tinha falado mês passado, eu vou precisar fazer uma consulta cara no valor de R$ 490 aqui também. Tá certo? Então, essas aqui são as projeções mensais, desgastos aqui por categoria. Esse mês eu não tenho nada aqui que eu preciso comprar, especificamente, nenhum aniversário. Atitudes para poupar e economizar esse mês, acho que a gente não vai conseguir fazer nada além do que a gente faz habitualmente. E agora sim, eu vou fazer toda a descrição aqui e a gente vai ver juntos como isso vai ficar, tá bom? Vamos fazer aqui só um total disso tudo, né, para a gente deixar bem organizadinho. Então, 700 mais 350 mais 270 mais 400 mais 200 mais 2.000 mais 250 mais 568 mais 130. Então, um valor total de R$ 4.868. E aqui a gente vai ter 465 mais 230 mais 490 mais 50 mais 150 mais 135 mais 60 mais 200 mais 960, tá? Então, vai dar um valor de R$ 2.740. E aí, aqui tem 4.868 mais 2.740, então 7.608. Eu não gosto de anotar aqui ainda, né? Mas só para vocês saberem ali que tem 7.608. E eu acabei de me lembrar que eu esqueci de fazer essa parte aqui de entradas e recebimentos. Então, vamos lá fazer aqui. O primeiro pagamento vai ser no valor em torno de R$ 5.000, que é aquilo que eu falei que a gente teve uma mudança, tá? O segundo pagamento
de 2.140, olha só os aumentinhos aqui acontecendo, e o terceiro pagamento, que vai ser muito perto aqui, mas vai ser um valor avulso ali de R$ 600, tá bom? Então, é isso que aconteceu, vamos somar aqui, então, 5.000 mais 2.140 mais R$ 600. Então, R$ 7.740. Talvez eu tire um valorzinho aqui que eu tenha lá do brechó, que eu mencionei para vocês, mas ainda não tenho certeza, não coloquei aqui, tá? Então, na verdade, né, gente, o que que acontece aqui? Porque como eu fiz essa distribuição primeiro, dá a impressão que tinha o dinheiro certinho, né, 7.740, mas não é assim. Na técnica dos envelopes, você tem ali o seu pagamento, a primeira etapa, e dali você faz a projeção do que você tem. Então, deixa eu até mencionar aqui para vocês. Como eu tive essa viagem aqui, ó, de 960, eu vou até mostrar aqui as coisas que tinham aqui, ó. Então, por exemplo, como eu optei aqui por os 960, eu tirei. Olha só o que eu tive que fazer, né? Só para vocês terem ideia. Eu tinha colocado o Natal aqui antes da decisão. Eu ia colocar lá no meu desafio já, porque tá chegando. Eu ia colocar presente do meu marido, presente do meu pai, já ia colocar nas caixinhas. Eu ia colocar um pouco mais, eu ia colocar em lazer, né, ia colocar mais dinheiro, ia colocar esse mês em educação, ia colocar em presente dos amigos também, beleza, ia estar um pouquinho maior o dinheiro também. Então vejam que a gente não faz isso aqui primeiro, a gente faz isso aqui, a gente sabe o que você mais ou menos, a gente determina o que tem aqui a partir do que você vai receber, porque é um orçamento base zero. Já tem vídeo no meu canal explicando passo a passo da técnica dos envelopes. Por isso que isso vem primeiro. Desculpa que eu acabei passando, mas primeiro é sempre o quanto que você tem de projeção para receber. Nunca coloque a mais se você não tem certeza. Às vezes, você pode até receber um pouquinho a mais, mas cuidado, porque senão você vai pôr nas categorias e depois você não vai receber o dinheiro, e aí vai ficar faltando. Então, a primeira coisa é saber quando que você vai receber, para depois fazer essa distribuição. E eu costumo fazer, às vezes, 3, 4 vezes antes de chegar nisso. Como que eu faço? Eu faço tudo que eu tenho para fazer ali, e aí eu vou tirando. Poxa, eu queria colocar Natal R$ 100, não deu, tiro ali daquela categoria. Ah, eu queria colocar no presente do meu pai, não vai dar, tiro desse mês. Então você vai fazendo esse ajuste, não sai logo de primeiro. Mesmo a gente que faz a técnica de envelope já há algum tempo, você tem que ficar fazendo esse ajuste fino entre as categorias, tá bom? Então não se frustre se você não acertar logo na primeira, e dá uma sensaçãozinha ruim, tá? Porque quando você vai fazer, se você for fazer, faça um teste aí, você coloca tudo quanto que você quer colocar nas suas categorias. Você vai ver que dá muito mais do que você tem de dinheiro. E esse é um bom ponto até para você ir se reconhecendo como consumidor. Às vezes você acha que gastar ali no presente R$ 100 aqui, pôr um pouquinho na caixinha, pôr no desafio, você vai somar esse montante, você vai ver que você não tem esse orçamento. Quer dizer, não é que você não tenha, estou falando que, no geral, a gente, né, quer mais coisas. Então a gente acha que o dinheiro rende muito mais do que ele realmente rende. Porque às vezes a gente vai com esse negócio de R$ 30, R$ 50, mas aí você vai somar, se você tem muitas categorias, já passou o tanto que você tem de dinheiro. Então é muito comum que se a gente só sair distribuindo dinheiro, a gente vai errar no nosso planejamento financeiro, a gente vai errar no nosso orçamento. Então é muito importante que você faça esse planejamento. Eu falo aqui sempre, façam essa etapa de planejamento com muita calma. Senta, organiza, faz a primeira versão, faz a segunda versão, faz a terceira versão. Esse é um momento que você vai se reconhecendo. Esse momento, inclusive, você vai vendo que às vezes você tem que fazer escolhas entre categorias. Talvez não seja o momento de você ter aquela categoria ainda na sua vida. Espera mais 2, 3 meses, paga mais as suas dívidas, depois você ajeita.
Isso, às vezes você tem que focar nas suas despesas essenciais, reduzir as despesas essenciais e montando aquela proporção que eu sempre falo, para depois ir adicionando as outras categorias. A gente olha aqui os vídeos de técnica dos envelopes, a gente fica encantado com as categorias, a gente quer criar um monte de categoria no começo. E não é que esteja errado, tá? Mas cuidado, porque às vezes você pode se frustrar se você criar muitas categorias, principalmente se você tiver muitas dívidas no começo. Tudo isso não é uma regra, eu estou falando para pessoas ali em situações diferentes. Se você não tem dívidas, talvez você já consiga fazer mais categorias no começo. Se você tem, talvez você tenha que dar uma freada no comecinho e ir aumentando as categorias com o decorrer do tempo, tá? Mas não deixe de fazer uma versão de planejamento e não se frustre se você achar que você deveria colocar mais dinheiro em cada uma das categorias e você não tem. É assim, tá? A técnica dos envelopes é um grande aprendizado, é um grande autoconhecimento, né? Você se reconhece como consumidor, o que você precisa. E até, às vezes, assim, preciso ganhar mais, né? Por que não? E aí você se motivar para você correr atrás da sua promoção, fazer uma renda extra, é isso, mas você precisa reconhecer quanto que você precisa no mínimo de essencial, quanto que você quer, como que vai ser seu estilo de vida, o que você quer ter, o que você não abre mão, né, o que você abre. Por isso que eu falo que essencialismo foi tão importante para mim no decorrer. Se eu colocasse aqui todas as categorias que eu queria lá no começo, nossa, não ia dar, eu precisava ganhar muito mais e naquele momento eu não tinha como. Então eu tive que realmente me apoiando no essencialismo e sabendo o que é essencial. Por exemplo, podólogo é uma categoria que eu acho que eu não vejo em quase nenhum dos lugares, mas para mim aqui, para minha mãe é saúde, né? A gente tem alguns problemas nos pés, então isso é essencial para mim e não é supérfluo para mim, mas talvez para outra pessoa seja. Então, essencialismo não é ditar regra, né? Sobre isso é bom, isso você tem que ter, ou compre isso, compre aquilo. Às vezes, roupa pode ser importante, a pessoa trabalha ali com eventos, ou não ganha um aporte ali extra, ela é autônoma, ela às vezes tem que investir, né? Então, a gente não pode ficar julgando. O essencialismo é para cada pessoa, para cada realidade. Então, e essa questão das categorias, ela é muito individual. Não fique frustrado se você olha uma categoria num canal e você não tem ela. Foque em você, nas suas necessidades, na sua família, na sua realidade, tá bom? Então, esse é o planejamento aqui do mês de outubro. Que legal que a gente pôde falar um pouquinho sobre essencialismo nessa trajetória da técnica ali dos envelopes, porque é um conceito bastante interessante e para mim foi muito importante. Muitas pessoas, né, na trajetória ali do sua vida financeira, acaba se reconhecendo nesse momento, nesse conceito ali do essencialismo. Compartilhem aqui comigo se vocês já ouviram falar no essencialismo, se já coloquem aqui para mim #essencialismo, porque eu acho que para mim foi muito importante e se para você foi também, eu gostaria de saber e aí a gente pode se falar um pouquinho mais aqui através dos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.